Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel. O vídeo de hoje, domingo ainda de manhã, quase hora do almoço, não teve nenhum vazamento novo, então vamos aguardar, pode ser que tenha mais vazamentos hoje durante o domingo, né? Vazamentos do Intercept, do Glenn, a respeito da Operação Lava Jato. Se for o caso, daí a gente faço um segundo vídeo hoje, vídeo estilo Home Alone, literalmente, né? Esqueceram de mim. Oh, meu Deus, o Moro não é honesto. Vídeo de hoje é sobre amizades, né? Na verdade, assim, amizades e política também, né? Uma coisa que eu já conversei com alguns colegas meus e na internet, no Twitter, no Facebook, lá. Eu não uso o Instagram, então não tenho. Que é o que fazer com as pessoas que votaram no Bolsonaro e que estão próximas, estão no seu círculo de relacionamentos e tal, né? E porque, por mais que durante a vida, para quem já tem, como eu aqui, quase 50 anos de idade, né? Durante a vida, naturalmente, as amizades vão, não digo se afunilando, mas elas vão adquirindo uma certa característica uniforme, vamos dizer assim, né? Então é difícil que a gente tenha um amigo que seja muito, muito diferente de você em algum aspecto muito, muito importante, porque, enfim, amizade é isto, né? É ter coisas em comum, é concordar em coisas importantes, né? Mas a internet tem essa vantagem, essa característica que desde o Orkut as pessoas descobriram, né? Que é reconectar as pessoas que estão há muito tempo sem ser amigo na prática, né? Então, gente do ginásio, gente do primário, gente da sua cidade natal, gente da primeira faculdade, gente, enfim, de outro emprego. Fica todo mundo se reconectando aí o tempo todo, né? Até pra ver o que estão fazendo, o que é que acha, o que é que pensa e tal. E aí eu passei por algumas experiências aí no Facebook, nesse sentido. E o vídeo hoje é comentar sobre isso e ver o que a gente pode tirar daí, né? Porque no fim vivemos todos no Brasil, somos todos brasileiros, de um jeito ou de outro, é com nós mesmo aqui a parada, entendeu? Vou citar alguns casos, sem falar os nomes, é claro, né? Para ver se os exemplos que eu dou batem em alguma coisa aí, com alguma coisa que vocês estejam vivendo e depois se quiserem comentar, para ver se a experiência está sendo comum, né? Está sendo partilhada, né? Primeiro foi o caso de um rapaz do ginásio. Há muito tempo já eu sou amigo dele no Facebook também, faz uns 5 anos, sei lá. E não sou mais amigo dele, faz muito tempo também, faz 35 anos mais ou menos. Porque é da época do ginásio, né? Lá da cidade onde eu cresci, que é São Roque. E reconectei com ele lá, fiz amizade, esse tempo todo bate-papo furado, normal. Eu já sabia, já tinha percebido que o cara meio gostava de polemizar pela direita, mas até aí, né? Descontando a eleição, 6 meses da eleição do Bolsonaro e agora o governo 6 meses. Antes a direita no Brasil tinha um certo perfil que você tocava de boa, se o cara gosta disso daí, né? Não tem problema nenhum. Agora já está um pouco mais importante, né? Mas o que aconteceu? Durante a eleição ele foi postando os vídeos dele lá, ele era um adepto das piores razões para votar no Bolsonaro. Além das normais, digamos assim, né, a culpa da crise econômica do Brasil é do segundo governo Dilma, é do PT, é da corrupção, e, pelo amor de Deus, qualquer coisa menos Haddad, que é uma coisa que muita gente votou no Bolsonaro por causa disso. Mas esse amigo adicionava as coisas do tipo, o Brasil estava quase tomando um golpe comunista em 64, e agora de novo em 2018 era outro golpe comunista que estava em vias, e que a ditadura só matou vagabundo, e que tortura não foi tudo isso também, era só uns tapas, umas coisas desse tipo, né? Aí logo antes da eleição ele começou a fazer uns vídeos assim bem preocupantes, ele parecia até meio, a fisionomia mudada, assim, um negócio meio sério, meio perturbado, muito estranho. E um desses vocalizava exatamente isso que eu mencionei agora. Que em 2018 as urnas eletrônicas estavam fraudadas, que contatos na Polícia Federal e no Ministério Público, agora a gente já sabe até quem que pode ser, estavam garantindo que as urnas estavam fraudadas, iam dar uma margem aí para o Haddad vencer de 6%, 4% a 6%,
e que o PT tinha decidido dar um golpe comunista no Brasil e que essas seriam as últimas eleições no Brasil, que a gente entraria numa ditadura comunista. É um esquema explicativo da realidade brasileira que existe uma pessoa chamada Bolsonaro, existe uma pessoa chamada Fernando Haddad, existe um partido chamado PT, existe um conjunto de ideias políticas chamado comunismo, mas a maneira como essas coisas estão costuradas na fala dele e a maneira como, teoricamente, a gente teria que conseguir encontrar os pontos de adesão disso com a realidade dos fatos, essas duas coisas estão mal aí no discurso, né? O PT não é um partido comunista, pelo amor de Deus, o Fernando Haddad jamais seria o líder de um partido, de um golpe comunista no Brasil, não há organização comunista pronta para dar golpe agora, nem antes, nem em 64. Enfim, um vídeo doente. Aí o Bolsonaro não foi derrotado, ao contrário, ganhou. Esse amigo não explicou como é que isso aconteceu, né? Até hoje não publicou nenhum vídeo. E aí começou um processo meio de polêmica com o governo, polêmica no sentido de desilusão. Apoiava o decreto das armas, mas começou a ver que a reforma da Previdência estava meio estranha, como é que o governo ia deixar passar tanta maldade assim contra o trabalhador. Mas enfim. E aí eu fui aos poucos também comentando, né? Pô, fulano, isso aí é horrível, mas era claro na eleição, você votou porque quis, não sei o que lá, mas tudo na boa, né? Mal me dei conta, passaram-se uns, 3 meses, o cara me excluiu do Facebook. Resolveu por mim o dilema do que fazer com um amigo que estava em dúvida de como sair do governo dessa encalacrada, né? Segundo o caso de uma advogada lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu trabalhei no governo de lá, e ela tinha um cargo em confiança lá, por causa do relacionamento pessoal da família dela com o vice-governador de lá, que é o Cairoli, da gestão anterior, né? Não dessa. E menina de família rica, mas que por si só ainda não tinha conquistado assim nada, né? Estava iniciando a profissão, tinha uns 30 anos. Durante a campanha foi até discreta, mas aí depois da vitória do Bolsonaro começou a compartilhar todas aquelas fake news assim da época da eleição, né? Mas com um tom de agora está tudo comprovado, que agora estamos no governo, né? Agora a caixa preta do BNDES, agora a caixa preta de não sei quem está abrindo, mas tudo também, como esse meu amigo lá são roquense, jovem, querido, tudo muito descolado da realidade, assim, usavam nomes de personagens reais, nomes de partidos verdadeiros, mas a conexão entre as coisas era totalmente diferente daquela da realidade, né? Muito estranho esse fenômeno. Tentei engajar também, conversar um pouquinho e comentar as publicações dela, que ela estava fazendo 20 por dia, mais ou menos. Me excluiu do Facebook, não deu. Eu tinha feito durante o processo eleitoral um pacto mental comigo mesmo de não entrar em atrito com ninguém que tivesse votado no Bolsonaro, especialmente os que tivessem votado só no segundo turno por desprezo ao PT, né? Que foi a maioria dos votos do Bolsonaro. E eu acho que esse processo de desembarcar do governo demora 1 ano, mais ou menos. Acho que até o final desse ano, praticamente toda aquela população que votou no Bolsonaro no segundo turno vai estar em oposição ao governo desse querido capitão. Mas uma amiga de Facebook fez uma postagem interessante a respeito disso, falando que nesse processo do desembarque a gente não deve agredir as pessoas, né? Até pensei na imagem disso, né? O cara tá descendo do ônibus do bolsonarismo e já leva uma tijolada na testa. Não, vamos dar um tempo, né, para as pessoas retomarem a vida normal. Já passou a campanha, vamos ver o que o governo faz. Todo dia tem notícia do governo, na televisão, no rádio, na internet. E todo dia tem a sua vida, né? Você vai levando a sua vida, vai vendo o que está acontecendo e vai fazendo novas avaliações. Daqui a algum tempo a gente volta a conversar, né? Eu acho que faz sentido isso, né? Você, enfim, não agredir as pessoas, né? Tentar, na medida em que elas não te excluam do Facebook,
Só para perguntar, bom, agora você quer que o Moro vá para cadeia porque você não tem bandido de estimação, né? Na medida do possível a gente vai mantendo os relacionamentos, vai conversando com as pessoas, né? Isso aí, pessoal. Não vamos atacar os bolsonaristas de ocasião, com tijolada na testa, bem a hora que o cara tá descendo do ônibus, né? Vamos receber, dar as boas-vindas, falar, ó, a mala tá pesada, eu ponho ali no bagageiro do carro, enquanto a gente tá indo para casa, tomar um Guaraná, vamos dar uma conversa. Eu ligo o ar-condicionado aqui, vai ficar tudo bem, meu amigo. Vamos indo conversando. Enquanto isso, a gente mantém-se nos círculos aqui virtuais, né, gente? Acho que as dicas que eu dei de canais aí nos dois últimos vídeos, né, os canais brasileiros e estrangeiros, servem pra gente ouvir pessoas e fazer comentários e interagir. E ouvir pessoas que têm uma posição política mais parecida com a nossa, uma visão de mundo mais parecida, e que divirja para lá ou para cá, mas que não seja fundamentalmente oposta, né? Enquanto que com as pessoas da vida real, a gente vai indo com calma. Tá bom, pessoal? Vamos ver se tem vazamento. Eu vou ligar a televisão, cadê o controle? Eu vou ver se tem vazamento ali, hein? Será que tá vazando? Meu Deus, tem que acertar com os americanos. Manadia minha. Por isso que a gente fala, os heróis brasileiros, a gente tá precisando de heróis, mas esses que estão aparecendo nos últimos tempos tá muito precário, gente, muito precário. Vamos lá, vamos para a escola do professor Xavier procurar alguns heróis lá brasileiros, mutantes, cara que consegue transformar uma vocação política em vocação política, sem transformar a vocação política em vocação financeira, e vocação política em vocação popular, né? Trabalhar para as pessoas do país, não para si próprio. É isto? Até a próxima, pessoal.